Fala, gente boa de Deus! Bem-vindos para mais um vídeo em meu canal. Hoje nós vamos falar um assunto muito importante, com certeza é a dúvida de muita gente, né? Porque chegam as perguntas até mim, principalmente no WhatsApp, né? Através dos contatos que a gente deixa nas descrições dos vídeos. E por ser uma pergunta muito recorrente, eu acredito que vocês queiram saber a resposta, tá? Para onde vai a nossa alma após a morte? Tá? O que a Bíblia tem a dizer sobre isso, o que Jesus tem a falar sobre esse assunto, e é esse o tema do vídeo de hoje. Eu peço a você de antemão que já deixe o seu like, já deixe a sua curtida no vídeo aí, porque é fundamental, tá? Assim o YouTube manda esse vídeo para muitas e muitas pessoas. Você que ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, interaja conosco, deixe aí o seu comentário, curta esse vídeo também, compartilhe com seus amigos. E vamos em frente aí na divulgação do Evangelho fora da caixinha religiosa, tá? Bom, para onde vai a nossa alma após a morte? Essa pergunta não causava nenhum constrangimento em judeus, por exemplo, tá? Jesus também não tinha problema nenhum em responder essa pergunta. Quem problematizou essa pergunta foram os cristãos vindos do cristianismo, tá? É muito importante que a gente saiba que o cristianismo, tal como uma organização religiosa, ele nasceu por volta do ano 317, tá? Através de Constantino, o imperador romano, que uniu igreja com Estado, tá? E não era problema para os cristãos do mundo antigo, antes dessa tomada, né, ou da chegada de Constantino ao poder, dessa suposta união igreja-estado, os cristãos saberiam responder essa pergunta com bastante simplicidade. Os judeus também responderiam com bastante simplicidade, porque eles desde sempre aprenderam que a alma ela segue para as mãos de Deus, tá? E Deus dá à alma o destino conforme a sua vontade. Então, os judeus descansavam na benignidade divina, sabendo que um Deus justo destinaria aqueles que honraram a sua palavra para a vida eterna. Ao contrário daqueles que foram ímpios, tá? Que viraram as costas para o bem, que teriam também como justiça a destruição do seu ser. Tá? Então nós precisamos entender que o descanso dos judeus em relação ao destino da alma era saber que Deus é justo. Isso bastava. Esse também deveria ser o nosso descanso, tá? Mas eu vou deixar uns textos para vocês aqui. Êxodo capítulo 3 diz o seguinte, ó, versículo 6. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Deus, ao se apresentar para Moisés, ele respondeu para Moisés o seguinte: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ou seja, deixando claro que, embora esses personagens já estivessem mortos na sua vida terrena, eles seguiam vivos na eternidade. Então esse texto dá muita base para crer na vida eterna. Deus não falaria que era Deus de personagens que já estivessem definitivamente mortos. Esses personagens bíblicos aqui seguiam vivos em um outro plano, seguiam vivos e ainda estão vivos, né? Em uma outra dispensação, ok? Em uma outra dimensão. Só não nos é permitido neste corpo entender algumas coisas a respeito disso, ou visualizar, tá? Essa dimensão. Mas, então, entra a fé, né? Existe a fé, a convicção das coisas que a gente não consegue enxergar. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, está escrito que nós não caminhamos pelo que vemos, mas pelo que cremos, né? Então nós entendemos que para os cristãos do mundo antigo, bem como para os judeus, antes mesmo de Cristo se manifestar na história, eles não tinham nenhuma complicação em relação a essa pergunta, a essa dúvida.
Para onde vai a alma após a morte? Segue nas mãos de Deus e Deus faz como justo juiz o que bem entender. Tá certo? Mas o que acontece? Por que se tornou um problema, tá, para as pessoas, principalmente do cristianismo, né, pós-Constantino? Se tornou um problema porque os teólogos, tais como os romanos, que tinham a mania de inserir departamentos em tudo, né? Os romanos já vinham trazendo esse costume desde o tempo dos gregos, do Império Grego, né? Na sequência, o Império Romano também, ele seguiu com essa departamentalização, ok? Então, os romanos gostavam muito de setores, de hierarquias, de departamentos, de câmaras, tá? Tal como nos exércitos. Então, eles inseriram isso. E isso foi inserido bem posteriormente. Não tem nada a ver com a pureza inicial do Evangelho. Tá? Pureza essa que ao longo da história só se manteve, tá, aos olhos daqueles que conseguem enxergar a Bíblia a partir de Jesus. Porque se você entregar a sua interpretação a terceiros, então a Bíblia te conduz para onde os líderes quiserem, meus irmãos. Ok? Vamos ser sinceros quanto a isso. Tá? Somente quem lê a Bíblia com a pureza de enxergá-la a partir de Jesus é que fica livre desses dogmas humanos aí. Então, departamentalizaram, tá? Setorizaram essa questão da alma. E aí colocaram esse negócio que ficam esperando em câmaras, né? E falaram que o Hades é essa câmara onde as pessoas ficam esperando e tudo mais. Mas não é assim que a gente aprende na originalidade dos textos, tá? Os cristãos e os judeus descansavam na benignidade divina. Lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, que é um texto do Antigo Testamento, está escrito que o ser humano volta ao pó, mas o espírito dele volta a Deus, aos cuidados de Deus. Tá? Jesus, lá em Lucas 23, 43, simplifica esse assunto quando diz ao ladrão da cruz, né? Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ou seja, a alma de um abraçado pela graça divina segue vivendo. Tá? Olha que simples. Jesus, com a sua simplicidade, elimina todo tipo de interferência religiosa no quesito pós-morte. Tá? E eu fico com essa simplicidade. Essa simplicidade que me segura. Tá? É essa simplicidade que me fascina. Porque você não encontra essa simplicidade nos gurus da religião, que sempre querem complicar tudo. Vamos lá. Aí o pessoal fala, mas Rico e Lázaro, fala de um departamento ali, o Hades, né? Irmãos, ali é linguagem poética, tanto é que Seio de Abraão é uma linguagem poética, usada na poesia judaica, tá? Então, imagina o pai Abraão tendo que receber um por um. Não, isso aí é uma linguagem poética, tá? Assim como a gente fala quando uma pessoa parte, né? Ó, tá melhor agora do que nós, né? Partiu para um bom lugar. E assim, tá? Essa era uma visão poética a respeito da morte. E Jesus usou ali a figura do seio de Abraão para mostrar, né, a realidade acerca das pessoas que nesta vida não fazem caso pelo próximo, tá? Acaba a sua vida, tá? Ali Jesus não estava falando sobre uma tortura após a morte, né? Mas reparem que naquele texto o rico pretende voltar para a terra para fazer os seus afazeres, né? Principalmente os seus afazeres missionários, de evangelizar a turma a respeito da seriedade, né? De existir com um propósito bom. E aí o que acontece? Deus não o permite. Tá? Então o texto fala exatamente sobre isso. Uma oportunidade que você recebe em vida é uma oportunidade que você deve sempre segurar. E oportunidades essas que sempre devem visar o amor ao próximo, o bem por outro ser humano. Então o rico e o Lázaro não é base, tá, para crermos em uma vida pós-morte de tortura para os ímpios, né? Mas se você quiser pegar como base
a parábola do rico e do Lázaro, você vai ter que também começar a pregar que o céu e o inferno estão próximos, somente separados por um abismo. Imagina a falta de coerência de um Deus que coloca justos próximos dos injustos e um observando o outro, tá? Do lado de lá, os ímpios observando a vida em paz e calma daqueles que foram escolhidos, e ao passo que os escolhidos, que têm parentes entre os perdidos, ficam sempre visualizando as suas torturas e os seus sofrimentos. Não cabe isso na mente divina. Isso eu já falei para vocês em outro texto, tá? Então, Filipenses, capítulo 1, versículo 23, o apóstolo Paulo também fala isso, né? Eu prefiro partir e estar com Cristo. Há sempre uma segurança em fé em Deus. Então, nunca foi um problema, só se tornou um problema nas mãos dos religiosos. Este assunto já está consumado. Após a morte, a alma, né, que é a parte imaterial do nosso ser, tá? Então, quando eu falo alma aqui, eu não quero defender dicotomia ou tricotomia, né, que são assuntos teológicos, sobre a repartição do ser humano em 3 ou em 2, mas todo mundo há de concordar que a alma e espírito, elas se fundem na parte imaterial do nosso corpo. Isso não tem quem revide, né? Não tem quem refute. Então nós percebemos que esse assunto, vida após a morte, está mais do que resolvido nas Escrituras, mas problematizam esse assunto. E infelizmente isso é coisa de religioso, né? Que sempre fizeram isso, ok? Jesus simplifica, o religioso complica. Você é de Deus, descanse a respeito do seu futuro. Fique em paz, tá bom? Gente, obrigado por sua atenção. Hoje eu estou bem gripado, vocês podem perceber pela minha voz aqui, mas mais uma vez eu peço para você aí deixar sua curtida, o seu like, deixar o seu comentário, tá certo? Se você quiser aprender mais, faça o curso Detox. Abaixo desse vídeo, na descrição também, você pode solicitar um e-book gratuito que eu disponibilizo, né, para você, e vamos em frente nessa fé. Um abraço a todos.